Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 11 de maio de 2020. Agradeço a presença das vereadoras, dos vereadores, quem nos acompanha pelo site da Câmara, e vamos dar início à sessão. Convido a todos os vereadores a ficarem em pé para eu fazer a leitura bíblica. Farei a leitura do Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passaremos agora, então, ao sorteio dos oradores do expediente e a explicação pessoal no telão. Sorteio. Está definido no telão os oradores. Passaremos agora, então, à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicito neste momento a vereadora Santina Buzo, primeira secretária, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo, correspondências, projetos de lei e requerimentos. Bom dia a todos. Ofício 114/2019. Excelentíssimo senhor presidente Silvio Fernandes e demais vereadores, solicito a retirada do projeto de lei 13/2020, o qual acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal 5.034, de 3 de abril de 2019, e da outras providências. A retirada é necessária para que este Poder Executivo promova novos estudos sobre a matéria contida no citado projeto. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Resposta ao requerimento 218/2020. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis e nobres edis. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade e hora concedida a pedido do excelentíssimo vereador João Alexandre Teixeira, para que utilizasse da tribuna livre desta Casa Legislativa a fim de discorrer sobre os cursos, atividades desenvolvidas junto ao Centro Estadual de Educação Profissional, como também buscar esclarecê-los sobre a questão do pedido de cessão para receber a estrutura do hospital de campanha em suas dependências. Entretanto, apesar de honrada com o convite e oportunidade, envio o presente para relatar de forma concisa possível as indagações a mim dirigidas
junto ao requerimento supramencionado. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Sou Claudete de Fátima Jacomini, brasileira, casada, com todas, né, as... Deixa eu ver aqui, espera aí. Residente na Rua Constituição 1110, na Zona 2, na cidade de Cianorte. Há 55 anos que ela reside em Cianorte. Trabalhei por 15 anos no Núcleo de Educação de Cianorte. Destes, exerci a função de chefe por 8 anos, além de ser participante ativa da nossa sociedade junto a causas sociais. Assim, quanto ao Centro Estadual de Educação Profissional de Cianorte, onde atuo como diretora, insta a esclarecer que o CEP é um centro de educação do governo estadual, ao qual sou subordinada, não possuindo poderes para ceder o prédio sem autorização dos meus superiores, o que tratarei no presente. Passo agora a discorrer sobre os cursos, atividades desenvolvidas, o qual possui atualmente 8 turmas do ensino médio integral no período da manhã, uma turma de ensino médio no período da tarde e 11 turmas do ensino profissionalizante no período noturno, com aproximadamente 511 alunos matriculados, distribuídos nos cursos de técnico em química, técnico em vestuário, técnico em vendas, técnico em RH. Cabe ser destacado ainda que foi aprovado o curso de Segurança do Trabalho, programado para iniciar em fevereiro de 2021, o que aumentará o quadro de alunos atualmente atendidos. Com o advento da pandemia gerada pelo Covid-19 e consequente suspensão das aulas presenciais por meio do decreto estadual, proferido pelo governador do estado, continuou sendo utilizado pelo corpo docente para atendimento dos alunos, atendimento aos pais, entrega de cestas básicas, planejamento para o retorno das aulas, entre outros. Cabe a ser destacado ainda que toda a manutenção do CEP é realizada pelo governo estadual. Já em fase do questionamento sobre o porquê não foi possível a instalação do hospital de campanha nas dependências do CEP, passo a esclarecê-los. Recebi o ofício 76/2020, de 31 de março de 2020, requisitando a utilização do Centro Estadual de Educação Profissional, pelo prazo de 5 meses para a montagem de um centro de atendimento de pessoas com eventual contágio do Covid-19. Com o recebimento do referido ofício, no mesmo dia relatei via telefone à chefia do Núcleo Regional de Educação em Cianorte. Meus superiores, já no dia 1º de abril, ainda no período da manhã, protocolei o referido ofício junto ao núcleo, que encaminhou eletronicamente para as autoridades competentes da Secretaria de Estado e do Esporte. Ou seja, quem real e exclusivamente tem poderes para fazer a sessão solicitada pelo município. Portanto, como diretora, informo que não tenho autoridade para ceder ou negar a sessão do CEP. Nos termos requeridos pelo ofício 76/2020, haja vista ser subordinada ao Estado do Paraná, além da existência de um protocolo procedimental a seguir quando a situação como essa a mim se apresenta, ou seja, não tenho autoridade para fazer a cessão do espaço sem autorização dos meus superiores, sob pena de responder administrativamente pelo ato, ficando no aguardo quanto à orientação destes para realizar resposta adequada à solicitação de cessão do prédio. Destaco ainda que fora emitida nota de esclarecimento pelo chefe do Núcleo Regional de Educação de Cianorte, conforme cópia em anexo, informando que o ofício 76/2020 estava sendo analisado pelo CE de Curitiba,
para permissão ou não da sessão do CEP, como requerido, o qual informou que repassou todas as informações sobre o andamento do protocolo de solicitação à Prefeitura Municipal de Cianorte. Referido procedimento corre seus trâmites, sendo realizado o estudo de caso pela SED, conforme protocolo 16.506.0670, a qual entendeu pelo encaminhamento à SESA, Secretaria de Estado de Saúde, para devido parecer do excelentíssimo secretário de Estado de Saúde do Paraná, senhor Carlos Alberto Guebim Preto. Portanto, até o presente momento, não recebi posicionamento oficial dos meus superiores quanto à autorização ou negativa da sessão requerida pelo município por meio do prefeito municipal. Diante das informações aqui prestadas, resta comprovado que não houve de minha parte qualquer negativa quanto à cessão do prédio solicitado, pois como subordinada e possuindo poderes limitados, agir dentro das minhas prerrogativas, ou seja, fiz o protocolo junto ao núcleo regional de Cianorte, meu superior hierárquico. A partir deste momento, somente o núcleo regional poderia responder à solicitação realizada de maneira oficial pelo município, sendo que, como a diretora, não tem autonomia para decidir quanto à sessão, como já relatado na presente, estando no presente aguardo, até o presente momento, quanto às recomendações dos meus superiores quanto à solicitação do município. Portanto, espero ter esclarecido todas as indagações realizadas, como também fico à disposição, caso vossas excelências entendam necessário novas solicitações. Atenciosamente, Claudete de Fátima Maria Jacomini, diretora do Centro Estadual de Educação Profissional de Cianorte. Ofício 74/2020, resposta ao vereador João Alexandre. Pelo presente, atendendo ao requerimento 512/2019 de vossa autoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro de suas atribuições e competência, encaminhe anexo a relação dos trechos das vias públicas que foram beneficiadas com obras de recuperação asfáltica, recapo e micropavimentação no período de agosto de 2018 até abril de 2020, como também os trechos projetados e já contratados que receberão recapeamento em breve. Está à disposição do vereador João Alexandre, que é uma relação muito grande, vereador. Ofício 11/2020. Excelentíssimo senhor Silvio Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Cianorte. Encaminhamos a apreciação dos nobres vereadores do projeto de lei 18/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em atendimento à indicação 06 desta Casa de Leis, datada de 8 de abril de 2020, informamos que o crédito em questão refere-se à transferência de R$200 mil do orçamento da Câmara Municipal para a dotação em enfrentamento de emergência Covid-19 constante de orçamento do município e aberta especificamente para o empenhamento das despesas geradas na execução das ações de combate à pandemia. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno, prefeito. Senhor presidente, ofício 03/2020 do Conselho Municipal de Saúde. A mesa diretora do CMS, em atendimento ao requerimento 17/2020, da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal, vem, por meio deste, informar Vossa Senhoria que os membros da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde receberam e manifestaram via WhatsApp, por unanimidade, foram de parecer favorável,
ao projeto de lei 16/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestor e Paraná Saúde em fase das justificativas apresentadas. Atenciosamente, assinado por Carmen Lúcia Sartori, Luiz Posa, Sidney Grande Castilho e Patrícia Regina de Oliveira. Ofício 113/2019. Resposta ao vereador Mendes. O assunto é estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Senhor vereador, em atendimento ao requerimento 17 de abril de 2020 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, venho informar que as despesas decorrentes do termo de impacto do exercício 2020 e nos próximos 2 exercícios, pois trata-se da aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, já vem sendo praticada normalmente pelo município através de dotação orçamentária da Divisão de Assistência Farmacêutica. Contudo, que estudos da Secretaria de Saúde demonstraram que a aquisição desses medicamentos através do consórcio é economicamente mais viável. Por esta razão, o município solicita autorização para a formalização do termo de convênio com a entidade para esse fim. Sendo assim, pelo Decreto Municipal 78 de 23 de abril de 2020, foi efetuada a suplementação no valor de 445 mil. Rateio pela participação do consórcio Intergestor e Paraná Saúde, tendo como fonte a anulação da dotação 08007 10303 2.059, manutenção da divisão de assistência farmacêutica em igual importância. Atenciosamente, Ana Maria Alves dos Santos, assessora de planejamento. Ofício 9/2020, resposta ao vereador Mendes. Prezado senhor, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa senhoria resposta ao requerimento 16/2020, através do qual resta demonstrado significante vantagem econômica para a administração pública municipal no tocante à aquisição de medicamentos através do consórcio Intergestor Paraná e de Medicamentos. Quanto ao plano de aplicação solicitado, o mesmo será elaborado após definido o valor total do convênio, assinatura do mesmo, conforme instrução no portal do referido consórcio, podendo ser acessado através dos seguintes endereços, aqui já mencionados. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Projetos de lei. Concede denominação à quadra de malha e bocha que especifique da outras providências. Fica denominado Orlando Marchini, a quadra de malha de bocha localizada na rua Marabá, esquina com o Dr. Cícero, no distrito de Vidigal, da vereadora Márcia. Projeto de Decreto Legislativo 01/2020 dispõe sobre as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018. A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito, e eu, presidente, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º, na forma do acórdão de parecer prévio 490/19, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ficam consideradas regulares as contas do prefeito do município de Cianorte relativas ao exercício financeiro de 2018. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Requerimento 225/2020, Márcia Pereira.
que está encaminhando ao Executivo, solicitando à Secretaria de Esporte a seguinte informação: para quando está prevista a recuperação do alambrado do campo de futebol, localizado nas proximidades do conjunto José Barbosa, no distrito de Vidigal? Requerimento 226/2020 do vereador Natal, que está encaminhando à Secretaria de Serviços Públicos a seguinte informação: as academias da terceira idade e a academia da primeira idade, que seriam adquiridos por meio de créditos orçamentários especiais autorizados pela Lei Municipal 5.061/2019, já foram instaladas? Informar em quais locais. Requerimento 227/2020 do vereador Dirceu Manfrinato, que está solicitando do Executivo Municipal as seguintes informações: qual a situação documental do imóvel da Vila Rural Amanhecer, no distrito de São Lourenço? Está sendo possível emitir escrituras públicas definitivas aos proprietários? Requerimento 228/2020 do vereador Dadá, que após ouvido plenário, envio de cópia deste ao Cicenop, solicitando que informe se o consórcio adquiriu respiradores para enfrentamento à pandemia de coronavírus. Em caso de resposta negativa, informar se está prevista a aquisição. Requerimento 229/2020. A Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer votos de pesar pelo falecimento do Dr. Hélio Sato, fotógrafo, advogado, cianortense, ocorrido no 8 de maio de 2020, assinado pelo presidente. Ocorrido em 8 de maio de 2020. Hélio Sato, filho da família pioneira de Cianorte, faleceu vítima de uma terrível doença, mas deixou um grande legado à sua luta para proporcionar que Cianorte tenha hoje a segunda maior floresta urbana do Brasil, o Parque Cinturão Verde, perdendo em expansão apenas para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um dos fundadores da extinta Promac, Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte, Hélio Sato, ao lado de outros notáveis em nossa cidade, engenheiro florestal Eleutério Langovski, engenheiro agrônomo Hélio Gimael, em memória, o técnico agrícola Maquio Sato, em memória, travou uma grande luta para evitar que a Companhia Melhoramentos mantivesse o direito de usar um patrimônio legitimamente seu em benefício próprio, em desfavorecimento da comunidade. A luta que se travou à época envolveu o Poder Executivo, o prefeito Flávio Vieira, e o Ministério Público e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Em todo o processo, Hélio Sato atuou não apenas como ativista ambiental, mas como advogado. Entre idas e vindas, chegou-se a um acordo entre as partes envolvidas. A companhia ficava com o direito a explorar as partes degradadas da mata para fins econômicos, ao Estado assegurar recurso destinado com fins ecológicos e ao município assegurar que estes recursos fossem investidos na preservação do Parque Cinturão Verde. Assim sendo, Hélio Sato faz parte da história de Cianorte e jamais será esquecido pela comunidade cianortense. Sala das Sessões, 8 de maio de 2020, assinado pelo presidente e demais vereadores. Requerimento 230/2020, senhor presidente, Márcia Pereira, após ouvido plenário, encaminha aos excelentíssimos senhor secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, solicitando que evite esforços visando a liberação de recursos financeiros e equipamentos de saúde ao Instituto Bom Jesus, Hospital Maternidade de São Paulo, estabelecido em Cianorte. Requerimento 231/2020, Márcia Pereira,
que está encaminhando também ao secretário de Estado, Beto Preto, solicitando que evite esforços visando a liberação de recursos financeiros e equipamentos de saúde à Fundespar, Fundação Hospitalar do Paraná, com sede em Cianorte. Requerimento 232/2020, os vereadores que subscrevem. Atendendo preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, nos termos do artigo 189 do Regimento Interno, que seja incluída automaticamente na ordem do dia da sessão ordinária em 18/5/2020, para discussão e votação do segundo turno do projeto de lei complementar 50/2019, que dispõe sobre a colocação de placas informativas em obras públicas realizadas no município de Cianorte, e da outras providências. Requerimento 233/2020, vereador Vitor Hugo, que está solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Especial do Gabinete de Prefeito e a Divisão de Licitação, informações sobre qual a fonte de recurso, número da licitação e o número do contrato das seguintes obras públicas: pintura externa do Paço Municipal, reforma da Praça Itamar Orlando Soares, contrapiso em concreto armado do Parque Infantil Lúcia Varela, ampliação da Escola Municipal Lúcia Moro, vestiário da Praça Olímpica, construção do Centro Cultural, segunda etapa. Requerimento 234/2020 do vereador Vitor Hugo D'Avanço, que após ouvido plenário, o envio de cópia desse ao Instituto Águas de Terra e Arte, solicitando o envio de informações relativas aos procedimentos necessários para a obtenção de licenciamento ambiental que autoriza a deposição de sobras de construções civil em áreas degradadas, bem como o encaminhamento de cópia e estudo realizado sobre a formação de vassourocas no município de Cianorte. Requerimento 235/2020 do vereador Vitor Hugo, que está solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e à Secretaria Especial do Gabinete do Prefeito a seguinte informação: existe projeto ou planejamento para a construção de lago municipal em Cianorte? Caso exista projeto, em qual fase o mesmo se encontra? Qual a fonte de recurso e local previsto para a sua construção? Requerimento 236/2020 do vereador João Alexandre, que está solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe informações a este Poder Legislativo sobre a capacidade de atendimento da estrutura de saúde existente em Cianorte e região para enfrentamento à pandemia de coronavírus, inclusive informando de quantas unidades de UTI e respiradores dispõem para atendimento aos casos graves. É só, presidente. Muito obrigado, primeira secretária. Solicito, então, agora a vereadora Márcia Pereira, vice-presidente, que faça a leitura das indicações. Bom dia. Vamos à leitura das indicações. Indicação 191/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora ESC, que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Serviços Públicos que execute pintura dos meios-fios nas vias de entrada do Distrito de Vidigal e na Praça Altino Volpato. Sala das Sessões, 29 de abril de 2020, Márcia Pereira, vereadora vice-presidente. Indicação 201/2020. Senhor presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsito esforços no sentido da construção de faixas elevadas de pedestre na Avenida Paraíba, de fronte ao supermercado Tradição. Sala das Sessões, 5 de maio de 2020, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador.
Indicação 203/2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Finanças providências no sentido de que sejam enviados pelo correio aos contribuintes os carnês de pagamento do alvará e demais tributos municipais composto de boleto da cota única para o pagamento à vista, assim como os boletos de todas as parcelas para pagamento a prazo. Sala das Sessões, 6 de maio de 2020. Silvio Fernandes, vereador presidente. Indicação 204/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo estudos para revitalização da antiga estação ferroviária e transformação do Paço em um museu histórico de formação de Cianorte. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Indicação 210/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Serviços Públicos que realize vistoria na rede de iluminação pública no entorno da Igreja Sagrada Coração de Jesus. Sala das Sessões, 11 de maio de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador, segundo secretário. Só isso, presidente. Muito obrigado, a vice-presidente Márcia Pereira. Passaremos agora, então, à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada pela ordem... Não, desculpa, o horário do horário do expediente. Na ordem do dia, não. Passaremos, então, agora ao horário do expediente. Os oradores. Peço à primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Vereador Zezão. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, imprensa aqui presente, servidores da casa e o que nos acompanham pelo site da Câmara. Quero destacar uma indicação que eu fiz, né, a respeito da iluminação no entorno da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Vila 7. Muitos pedidos já foram feitos, né? O pessoal, tanto os moradores do entorno, os frequentadores da igreja, estão reclamando muito da iluminação pública. Ora vista, a iluminação está em precário estado, lâmpadas que não acendem, quando acende uma, apaga a outra. Então, fazer esse pedido para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos que dê uma olhada com carinho, né? É uma área muito grande ali no pátio da igreja e fica muito escuro e muito perigoso. Então, senhor secretário, olhe com carinho isso daí, tá? Seria só, presidente. Vereador Natal. Presidente Silvio. Vereador Dirceu. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu apenas gostaria de relatar um fato, mas antes de tudo eu gostaria de dizer que não seria incoerência da minha parte com relação à fiscalização dos nossos problemas que nós estamos vivendo do coronavírus. O que eu lamento profundamente é quais são os critérios que estão sendo utilizados. Nós observamos e temos aí alguns fatos que chegou ao meu conhecimento, e eu tive a curiosidade de domingo dar um giro por toda a cidade para ver como é que se encontra a questão do decreto-lei do governo do Estado, em preservação, aos cuidados, na utilização de máscaras e também com relação a muitas gentes aglomeradas. E para minha surpresa,
Eu não sei se é porque eu frequento algum desses lugares. É claro que é evidente que agora não tenho ido em razão desse problema aí. Eu não sei quais as razões, se é uma perseguição política, porque dessa prefeitura nada me surpreende. O autoritarismo toma conta de todos os setores do nosso município. E eu fiquei sabendo de que foram interditados os bares na Avenida Maranhão, 2 bares, e também na Avenida Uerrara. Agora, pelo que eu andei e pelo que eu vi, eu não sei se os senhores vereadores observam, realmente nós temos que analisar os critérios. Tem um dos que foram prejudicados, que filmaram na hora o seu estabelecimento, e havia 4 pessoas. Então nós temos que analisar isso com muito carinho, porque eles tiveram que correr em todos os setores, por uma ação da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Prefeitura e a Polícia Militar. Eles prepararam todas as documentações que foram exigidas, levaram à Prefeitura e assim mesmo mantiveram o estabelecimento aberto. Enquanto outros estabelecimentos estavam abertos de forma não adequada com o que hoje a lei determina, e ele ficou esses dias parado. Então eu acho que nós temos que ter um critério de justiça. Eu não sou aqui nem um dedo duro, e o que eu vi no domingo jamais eu passaria, na verdade eu teria obrigação como vereador, mas quem tem o poder de fiscalizar não sou eu. Eu tenho o poder de fiscalizar o prefeito, a prefeitura, as secretarias da prefeitura. Então eu vejo que nós temos que analisar o critério, porque uns podem e outros não podem. É lamentável, senhor presidente. É lamentável isso. E a pessoa ainda disse que ia recorrer se não abrisse aí o Ministério Público. E a resposta falou, pode procurar o Ministério Público. Então eu acho o seguinte, a lei tem que ser cumprida. Mas vamos ter uma diplomacia, pelo menos na forma de tratar as pessoas que procuram, que foram vitimadas, porque aqui diz que foi uma denúncia. Então, se for assim, se for denunciar, tem que fechar a cidade inteira. Então é isso, senhor presidente, que eu queria deixar registrado nessa casa, que eu convivo já há quase 4 anos aqui, e acompanho essa administração já há quase 8 anos, essa marca do autoritarismo não saiu ainda. Muito obrigado. Vereadora Márcia. Vereador Mendes. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. Eu quero falar sobre um projeto de lei. Na semana passada foi pedido a retirada da pauta de votações do projeto de lei de número 13. Projeto de lei de número 13. Foi pedida a solicitação de retirada do projeto para que a gente pudesse estudar melhor o projeto, pudesse ter as informações necessárias para podermos votar esse projeto. Foi acatado, o projeto foi retirado e foi feita uma sugestão até pelo vereador Dadá para que a gente pudesse fazer uma reunião aqui na Câmara e ouvir representantes da Prefeitura para assim explicar então o projeto, para a gente poder votar esse projeto no dia de hoje. A reunião foi marcada para quinta-feira e no final da tarde de quarta-feira, então, nós recebemos um ofício aqui da Prefeitura, ofício número 114, pedindo a retirada do projeto para maiores estudos. Isso fortaleceu a nossa tese de que era necessário realmente um estudo maior, tanto que a própria Prefeitura pediu para retirar o projeto para poder estudar. Nós queríamos estudar e a Prefeitura também quer estudar melhor esse projeto. Mas também me deixou pensativo, presidente, de 3 pontos, né? Então, primeiro, ou o projeto de lei era desnecessário, e por isso foi pedida a retirada dele, então, até porque nós não recebemos um outro projeto até o momento, então ele pode ser que viram que não haveria necessidade de aprovação dele.
Ou então, até pedi uma informação, pedido de informações hoje aqui, por requerimento 233, pedindo o número de contrato, número de licitação e a fonte do recurso das obras, que algumas obras já estão em andamento no município, né? Então talvez o município já tenha a fonte do recurso para fazer essas obras, e então foi pedida a retirada desse projeto. Ou então, uma terceira opção, que não existe ainda a fonte do recurso, e aí sim nós temos um problema grave, que é o começo das obras, o início de algumas obras, sem ter essa fonte do recurso já discriminado. Isso pode até mesmo ser analisado posteriormente na questão de crime de improbidade por não ter o recurso ainda destinado. Mas agora vamos aguardar a vinda dessa resposta para a gente poder saber onde de fato é a fonte do recurso, qual foi a licitação, o número do contrato dessas obras públicas, que algumas delas já estão acontecendo no nosso município. A gente anda pela cidade, a gente vê que algumas já estão acontecendo, e houve toda essa questão de vir o projeto foi pedido a retirada para maiores estudos, e posteriormente a própria prefeitura pediu a retirada do projeto. Então vamos aguardar a vinda dessas respostas para a gente poder fazer uma análise ainda maior sobre esse projeto de lei. É isso, obrigado, presidente. Agradeço a parte do nobre vereador. Eu acho e até sugiro, pelo que a gente sente, as precipitações, talvez por ser um ano eleitoral, de começar essas obras sem ter uma estabilidade, uma segurança na lei dos recursos. Eu até sugiro que nós poderíamos levantarmos isso e encaminhar ao Tribunal de Contas do Paraná para que o prefeito preste contas por quem iniciou obras, quais os recursos que serão utilizados. Um poder executivo, um órgão público, não pode antecipar obras sem estar alocados os recursos aonde serão destinados para as concessões. Muito obrigado, vereador. Vereador Dadá. Presidente, eu só gostaria de fazer menção ao requerimento que fiz ao Cicenop, haja visto a discussão diariamente em torno desse problema, dessa pandemia do coronavírus, em relação à preocupação dos outros municípios. O Cicenop hoje é de sabedoria de todos, que é composta por 11 municípios, e totalizando aproximadamente 160 mil eleitores. E 152 mil moradores, cidadãos, que compõem as cidades vizinhas, que é de São Tomé, Japurá, enfim. Hoje é de conhecimento público que o município de Cianorte, através da sua estrutura, do prefeito Monjor, na Secretaria Municipal de Saúde, equipou o Yoshito Mori com uma estrutura para que possa receber os pacientes com sintomas da Covid-19. Nós estamos questionando aqui a possibilidade, se o Cicenop fez aquisição de um aparelho respirador, porque nós sabemos que o tratamento final da doença, desse problema, ele é a utilização do aparelho respirador. Então, seria o último recurso utilizado pela saúde para preservar as vidas. E pelo que eu percebo, ainda não foi feita nenhuma aquisição. Então nós estamos requerendo para que nos informe se houve a compra ou se há a intenção de adquirir, até que se dure esse problema e que posteriormente também possa ser utilizado nos hospitais, uma vez que a Santa Casa de Cianorte é referência para os outros municípios. Então, senhor presidente, eu gostaria que realmente fosse nos informado para que a gente pudesse ter um conhecimento mais aprofundado. Em relação ao debate, até o momento oportuno, até onde sei e posso falar, em relação até o colega Dirceu e o Vitor, nós realmente tínhamos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento, agendado, como ele justificou no ofício que retiraria o projeto, então perdeu-se os efeitos da reunião, até para conhecimento de todos. Mas em relação às obras que o prefeito vem executando, hoje inclusive foi passado por essa Câmara, da utilização dos recursos do FINISA, que aquela aprovação anterior,
eu acredito que a Vossa Excelência deve ter o número da lei, a qual o plenário aprovou os 22 milhões e alguma coisa. 22 milhões e 150 mil, né? 950. Então, até onde nós buscamos ter conhecimento, essa utilização dos recursos provenientes do crédito do Finisa, que inclusive no artigo 1º diz de que forma seriam aplicados e em que obras seriam aplicados, que seriam reformas, seriam pavimentação asfáltica, recapes, enfim, eu não me recordo de cabeça, mas acredito que a lei deve estar na mesa de Vossa Excelência aí. Vereador João. Senhor presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadoras, bom dia. Aqueles que nos acompanham também, muito bom dia. Gostaria de fazer algumas pontuações, senhor presidente. Primeiramente, em cima daquilo que o meu antecessor afirmou, né, o vereador Dadá, acrescentar que essa preocupação é de toda a região, a preocupação sobre o Covid é da cidade de Cianorte, porque a gente vai identificando algumas ausências no planejamento que fica evidente na tomada de decisões exercidas pelo Poder Executivo na atualidade. Aquilo que diz respeito aos respiradores. Os respiradores eles são utilizados num período final, mas pode ser utilizado no período inicial, depende da gravidade de cada paciente. A gente verifica em vários cantos do país, e aqui em Cianorte não é diferente, que alguns pacientes chegam no atendimento público necessitando imediatamente desse tipo de procedimento, inclusive alguns são encaminhados urgentemente para a UTI. E é por isso que nós estamos fazendo um requerimento, pedindo informações sobre quantos equipamentos desse ou quantas unidades nós teríamos disponibilidade num primeiro momento para um atendimento emergencial. A gente está observando, e se não me engano, amanhã vai ser inaugurado o hospital de campanha, e eu gostaria de entender esse hospital de campanha, porque, pelo que a gente vê, até pelos pronunciamentos da própria administração, seria um hospital de campanha que serviria como triagem, um primeiro atendimento, e não estaria atendendo casos que exigissem uma gravidade um pouco maior. E eu fico pensando, se o município se prepara com 30 novos leitos para realizar essa triagem, a gente tem que abrir os olhos e perceber que, assim como Cianorte, outras cidades também de maiores e menores portes estão se preparando para situações mais graves dessa pandemia. E se essas situações mais graves, que a cada semana vai mudando, ora está em São Paulo, ora está em Manaus, a gente vê que o ciclo desse vírus e a circulação desse vírus vai se espalhando e, segundo as informações, agora é alastrar para o interior ou para cidades de menor porte. Se isso bater as nossas portas daqui a uma semana, nós estaremos preparados para isso ou vamos incorrer nas mesmas gravidades que nós tivemos no início da pandemia, a hora que, por conta de um grupo que foi, não que seja responsável, mas essa fatalidade ocorreu, que estava no exterior, trouxe aí já imediatamente 1, 2, 3 casos, e como o próprio prefeito afirmou na época, e quero fazer aqui uma ligação com a resposta que nós tivemos aqui da Claudete de Fátima, ali do CEAP, o município que às vezes fica esperando a ação do governo, mas não tem a humildade de ir até o governo, porque naquela oportunidade, quando Cianorte era o único município no estado do Paraná, nem de Curitiba, que registrava casos, o prefeito disse, com essas palavras, abre aspas, até o momento Cianorte é o único município, além de Curitiba, que tem casos confirmados de Covid-19. E até o momento ninguém do governo nos procurou, fecha aspas. A gente vai ficar esperando o governo nos procurar? Acho que nós temos que ir até o governo estadual, federal. A gente tem que planejar esses respiradores, seja para atender 80 mil pessoas, como é o caso de Cianorte, ou 152 mil pessoas, como é o caso de toda a região, porque pode ser que nós não utilizemos nenhum deles, e Deus queira que isso aconteça, que nós não utilizemos esses respiradores. Mas da noite para o dia, quando começar, nós tínhamos 2 pessoas internadas na UTI. Uma saiu, mas 2 pessoas internadas. E a que continua internada na UTI, há quanto tempo está internada na UTI, necessitando desse atendimento? Então, é um atendimento que leva tempo, dependendo do caso, dependendo da idade da pessoa. E aí?
bateu as nossas portas, precisamos de respiradores, aí a saúde pública entra em colapso e nós não temos o equipamento aqui, como o vereador alertou. Temos ou não temos esse equipamento? O hospital de campanha contará com esse tipo de serviço ou não contará? A cidade de Cianorte, são perguntas que a gente faz, que o poder público tem que ter eficiência e planejamento para dar as suas respostas, não só respostas no papel, mas dar uma resposta efetiva como resultado para o atendimento das pessoas, porque senão a situação pode se agravar da noite para o dia e Cianorte se tornar mais uma vez, como foi a primeira cidade do interior a registrar casos do Covid-19, a futuramente registrar também números alarmantes. Deus queira que não, mas pode acontecer, como pode acontecer em qualquer parte do país que não esteja preparado e que não haja um planejamento. Por isso nós estamos fazendo esse encaminhamento e gostaríamos de ter uma resposta a respeito. Obrigado, presidente. Seria a minha vez, eu dispenso, presidente, e está encerrada. Muito bem. Passaremos então agora à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que verifique o quórum, necessário maioria de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores da sessão. O plenário está apto às suas votações, com a presença de todos os vereadores. Muito bem. Passaremos então à apreciação dos requerimentos. Requerimento 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236 de 2020. Em discussão os requerimentos, vereador Dirceu. Discutiu 227. Pode ser em bloco, presidente, mas eu vou dar destaque ao 236. 236, eu também vou falar um pouquinho do 229. Então, com a palavra, vereador Dirceu Manfrinato. Presidente, é notório que essa casa tem conhecimento também. Esse requerimento que eu estou adentrando hoje é com relação à entrada da nossa cidade, que é onde é um fluxo muito grande de caminhões de todos os lugares que vêm de Maringá para Cianorte, passa pelo nosso centro. Apesar de que eu me lembro que em 2 campanhas políticas prometeram a construção da estrada que haveria de desviar o trânsito da nossa cidade, do centro, mas infelizmente até hoje não aconteceu isso. Ali em frente ao Mercado Tradição, nós observamos que vêm os caminhões pesados, carros pequenos, e muitas pessoas que querem fazer compra no mercado, eu passo diariamente eu passo por ali, e eu tenho observado, tem dificuldade em transitar na avenida. Ali são, às vezes, crianças que a mãe pede para ir ao mercado, comprar alguma coisa. Nós vemos ali cadeirantes que têm uma dificuldade terrível. Então, eu estou solicitando à prefeitura, que é uma das coisas até que não gosto no meu trabalho como legislador, essa questão de ficar pedindo quebra-mola. Mas ali nós estamos pedindo porque é exatamente uma questão de necessidade. Para evitar algum acidente, algum problema, porque tem muitas pessoas de idade que transitam por ali, e que as senhoras e seus vereadores poderão ver em loco de que eu estou falando aqui da necessidade que realmente precisa. Então, esse é o requerimento que eu pediria aos senhores e seus vereadores que nos apoiassem, porque é um caso importantíssimo para aquele pessoal que mora naquela região. Muito obrigado. Senhor presidente, ainda no requerimento do colega Dirceu, sem dúvida nenhuma a gente percebe a necessidade, mas não seria prudente substituir por uma faixa de pedestre, faixa elevada, ao invés do redutor de velocidade? De repente atenderia assim, com um pouco mais de eficiência, se fosse aceita a sugestão aí de alterar. Eu acho que tudo que foi feito é útil. Pelo menos passa a ter um respeito maior às pessoas que transitam por ali de veículos. Eu estou de pleno acordo, desde que haja um posicionamento que isso seja feito e que não demore muito até, para que a gente não tenha uma notícia desagradável que houve um acidente.
Senhor presidente, sobre o requerimento 236, que é de minha autoria, é justamente aquilo que eu debatia na minha fala anterior, pedindo ao aos poderes constituídos que envie essa casa informando quantas unidades de UTI e respiradores dispõe para atendimento aos casos graves. Eu gostaria, com a vossa permissão, e se for aprovado por esse plenário, que até por uma incoerência da minha parte, eu não passei esse questionamento para a secretaria, eu gostaria de incluir também o seguinte questionamento: se há um planejamento para a aquisição destes equipamentos na redação deste requerimento. Se o plenário, de repente, concordar, para nós incluirmos também esse questionamento, visto essa preocupação, né? Deus queira que não avancemos muito, mas eu fico preocupado, presidente, quando conversando com profissionais da área da saúde, principalmente com médicos que trabalham com problemas respiratórios no dia a dia, quando eles começam, quando a gente se baseia aí pelas grandes mídias nacionais, TV, rádio e outras correntes, a gente fica meio que sem saber em quem acreditar. Mas quando você começa a ouvir o médico da sua cidade dizendo assim: olha, eu atendi 3, 4, 5, 6 pacientes confirmados e que não estão nos registros oficiais. Você fica preocupado com a situação. Hoje são 24 casos oficiais. Mas quando você escuta da boca de um médico esta afirmação de que os números podem ser ainda maiores, né, Deus queira que a gravidade desses pacientes não evolua para o óbito ou para a necessidade de utilizar uma UTI ou mesmo os respiradores. Mas caso isso venha a acontecer, porque nós estamos na iminência disso, então ter essas informações para a gente trazer para a Cianorte, para a região, a tranquilidade ou a preocupação para um planejamento um pouco melhor a respeito da aquisição e da necessidade desse tipo de investimento, presidente. Eu concordo com Vossa Excelência, acho que é viável mais esse pedido, acrescentar. Lembrando também que Cianorte vai receber um recurso do governo federal, que foi votado pelo Congresso Nacional, e uma parte desse recurso é justamente para o combate aí ao coronavírus. Então, tudo que for feito para melhorar e para, enfim, amenizar aí os problemas de saúde relacionados a essa doença, é viável. E lembrando que Cianorte, como já disseram os vereadores que me antecederam, é o polo da região. Sabemos que, infelizmente, na cidade vizinha teve uma festa em que algumas pessoas contraíram o vírus e foram a essa festa, e por causa disso as pessoas dessa cidade estão em pânico, né? Ficaram em pânico, e como a cidade é muito próxima a Cianorte, né, essas pessoas podem estar aí passando o vírus para mais gente aqui. Mas graças a Deus Cianorte está no caminho certo, as decisões que foram tomadas, eu sempre frisei isso, foram decisões acertadas. Temos aí, como o vereador disse, uma pessoa na UTI, mas eu tive informações do próprio Gilmar que essa pessoa, se Deus quiser, essa semana ela vai receber alta, mas temos que continuar nos precavendo. O uso de máscaras é importante, as pessoas também têm que... E essa pessoa já faz um bom tempo que está lá, né, presidente? Faz, eu acredito, uns 20 dias, né? Então, o uso de máscaras também é importante, foi decisões acertadas, e nós aí continuaremos aí tomando decisões também que venham aí ajudar no combate a essa pandemia. Vereador. Senhor presidente, eu queria destacar aqui um requerimento que eu fiz ao Executivo. Em 2019, nós aprovamos o projeto de lei 5.061. Esse projeto de lei liberava um recurso para que o Executivo adquirisse alguns equipamentos para equipar as academias de terceira idade e a academia de primeira idade. E eu estou fazendo aqui o requerimento questionando se foram adquiridos e instalados para que a gente possa depois passar e realmente verificar que esses equipamentos estão hoje em uso nessas academias.
A maneira da gente fiscalizar é tendo essas informações do Executivo. E é por isso que eu estou enviando aqui esse requerimento, para saber se já foram adquiridas e instaladas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, aproveitar também e fazer só uma fala sobre o requerimento 234 que eu apresentei nessa manhã. Todos se lembram que em 2016 nós tivemos umas fortes chuvas aqui na região, Cianorte sobretudo, e formaram algumas vossorocas, algumas erosões no nosso município. Aqui na Estrada da Bica formou uma, outras também no município. Eu estive lá na Estrada Alba na última semana visitando uma propriedade rural, onde grande parte da propriedade também foi tomada por uma dessas vossorocas, e os moradores lá estão questionando sobre essa possibilidade para entupir lá o buraco com deposição desses restos da construção civil. Então, estou fazendo um requerimento ao Instituto Água e Terra, pedindo informações dessas possibilidades, quais são os procedimentos, que infelizmente as propriedades acabaram se perdendo e precisa de ter uma solução para essa questão. Então, vamos pensar nessa possibilidade de um licenciamento ambiental para a deposição desse material de construção civil e, aos poucos, aterrar essa grande erosão que se formou ali na Estrada Alba. Quem sabe pode ser até uma forma da gente conter também outras erosões que começaram no nosso município com aquela chuva em 2016. Obrigado, presidente. Só quero agradecer aos demais vereadores também que assinaram comigo o voto de pesar pelo falecimento do Hélio Sato. Como o Dirceu disse, ele sabe da história dessa pessoa, e transmitir as nossas condolências à família enlutada, pelo falecimento do senhor Hélio Sato. Então, passaremos à votação dos requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os vereadores desfavoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados. Agora, o horário da explicação pessoal. Vamos, dispensa, alguém que vai usar? Então, seria eu dispenso. Vereador Dirceu. Presidente, apenas só para fazer um lembrete, com relação à Estrada de Ferro, eu fui convidado para ir lá ver de perto as obras que foram feitas. É louvável realmente, eu reconheço que foi um trabalho muito bom, mas nós temos ainda uma distância que não é muito longa e que a população está clamando. Eu até filmei, é uma água verde, parada, e nós sabemos que onde não há saneamento básico, nós corremos o risco também do Covid e principalmente da dengue. E eu encaminhei um requerimento que foi aprovado por essa casa ao prefeito para se fazer um mutirão com os agricultores pequenos, médios e grandes, para que possa fazer uma pulverização na nossa cidade toda. Eu acredito que não haverá nenhum produtor rural que vai dizer ao prefeito que não vai participar. O prefeito apenas arruma a química que é utilizada para o combate ao dengue. Eu observei esses dias aquele caminhonete pulverizando. É uma boa, mas não atende todas as necessidades dos nossos bairros do município. Então eu acho que o prefeito podia enganjar nessa campanha para que a gente pudesse eliminar de vez essa questão da dengue, que é muito preocupante. Fala-se muito que está morrendo de Covid-19, mas tem muita gente morrendo com dengue também. E com relação, só para encerrar, quando eu falei com questão do fechamento dos bares ali, eu também acho que não só o fechamento e não deram a abertura quando os documentos estavam em dia, mas é lamentável, porque eles têm contas para pagar, têm compromissos. E então eu gostaria, presidente, de que, se já houve a notificação, já foi feito tudo e os documentos estão tudo em ordem, não vejo razão para a prefeitura segurar mais tempo, porque as contas vencem. É água, é luz,
E nós, então, precisamos ajudar e apoiar esse povo, apesar de que, se houver uma reincidência, terá conhecimento que será multado. Muito obrigado, senhor presidente. Só pegando um gancho aí, nessa fala do vereador Dirceu, eu vi que a Justiça de Umuarama determinou o fechamento do comércio. Se eu não me engano, foi na quinta-feira passada, véspera do Dia das Mães. Sabemos da necessidade das precauções que temos que ter quanto ao combate à doença, mas também sabemos da necessidade dos comerciantes, os servidores, funcionários desses estabelecimentos, de estarem trabalhando para, ainda mais numa data como o Dia das Mães, que eles teriam a venda garantida, e esse juiz, eu acho que ele foi inconveniente, ele foi assim, não procurou um diálogo com o prefeito da cidade de Umuarama e determinou o fechamento do comércio de Umuarama. E eu acredito que causou um grande prejuízo aos comerciantes daquela cidade, e é uma questão que deve ser analisada com mais calma, já visto que o Supremo Tribunal Federal destacou que os prefeitos e governadores têm autonomia para a abertura do comércio, deixando em conta que a capacidade de atendimento na rede pública de saúde. Quando o sistema público de saúde atinge mais de 50% da sua capacidade, igual vimos falando aí, então recomenda-se o fechamento do comércio. Mas enquanto isso não acontece, temos capacidade de atendimento nas unidades de terapia lá, intensiva, na UTI, por que não o comércio não continuar aberto? Porque é o ganha-pão dos cidadãos que trabalham ainda, a maioria das pessoas que trabalham, principalmente Umuarama, que sabemos que é uma cidade que é desprovida de indústrias e a população de lá trabalha a maioria no comércio local. Senhor presidente, o juiz que decretou essa lei, ele voltou atrás e o comércio de Umuarama foi aberto no sábado. Então ele, na sexta-feira à tarde, ele voltou. Muito obrigado pela essa informação que eu não foi aberto. Vereador Vitor. Presidente, quero apenas fazer menção a algumas indicações que eu apresentei nessa sessão de hoje, em especial a indicação 204, onde eu estou sugerindo estudos para uma revitalização, uma reforma ali na estação ferroviária. É um marco da história de Cianorte, construída há muitos anos, e eu estou sugerindo um estudo para fazer uma revitalização do espaço e uma posterior transformação daquele local em um museu histórico de Cianorte, contando a história da colonização, essa colonização que é estudada por vários artigos científicos, já foram estudados, inclusive na Europa, essa colonização daqui da nossa região e de Cianorte em especial. Então, para que a gente possa ter, como é um clamor de muitos, para que tenhamos um espaço histórico, um museu, né, fazendo essa sugestão para que possa, então, revitalizar aquele espaço, usar como um museu para contar a história um pouquinho de Cianorte, e esse museu pode ser até uma referência turística de Cianorte para os outros municípios. E quero também destacar, presidente, fiz mais algumas indicações ali para o distrito de São Lourenço, indicação 206, 207 e 208. Eu estive lá visitando o distrito na semana passada e pude conversar com o ex-vereador Grenalvan e também com o Bonfim, que são moradores ali do distrito, e eles passaram algumas indicações, algumas solicitações de serviço e obras no distrito, e eu estou encaminhando essa sessão também para a Prefeitura poder analisar e fazer os reparos lá no distrito de São Lourenço. É isso, obrigado. Presidente Silvio. Vereador João. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, mais uma vez bom dia. Gostaria de fazer comentários sobre algumas situações que já foram debatidas nesta manhã. Primeiro, sobre a questão do comércio aberto, desses locais que foram penalizados. Normalmente, os bons pagam pelos maus. Eu acredito que na fala do vereador Dirceu, o que ele quer e gostaria de ver é que a justiça possa valer para A, para B e para C com igualdade, onde todo mundo possa ter as responsabilidades igualmente sobre o fato. Às vezes o que a gente percebe aqui em Cianorte é que o comércio ele está vazio ou com poucas mesas, mas normalmente há um fluxo grande de pessoas.
Isso aí não são só nesses 4 lugares que foram interditados, não. Há vários outros focos de acúmulo, de aglomerado de pessoas, e às vezes quando chega a fiscalização, só que hoje a pessoa com um celular, ele faz alguns registros e pode fazer o encaminhamento dessa denúncia. Eu acredito que até em decorrência disso que foi interditado esses espaços. Quero aqui também mencionar, senhor presidente, a ordem no nosso município vai depender da contribuição, da colaboração de cada um, não só na questão do uso de máscaras, mas do bom senso. E aqui eu quero fazer um clamor para a juventude. Nós vimos em Terra Boa, Vossa Excelência mencionou uma festa onde reuniu muita gente e não se usava máscara, pessoas que possivelmente poderiam estar ou ter sido contaminados foram identificados ali, o que obrigou o prefeito ali de Terra Boa a fazer um pronunciamento no dia seguinte. Então, esse tipo de evento, aqui no nosso município, os senhores, sabendo ou não, eles continuam acontecendo. Então, a fiscalização deve ocorrer da mesma forma como interditou esses bares, essas lanchonetes, nesses locais. No sábado à noite, para homenagear minha querida esposa, pelo Dia das Mães, nós saímos, e a gente verifica que há uma resposta naqueles lugares que estão respondendo com a lei, estão contribuindo, eles estão pagando caro. Porque no local onde nós fomos havia 3 mesas com pessoas. Uma, inclusive, foi ocupada pelo vice-prefeito Beto Naban. Ele pode confirmar isso que eu estou falando. As demais mesas todas vazias. No cumprimento da lei, álcool gel, exigência de máscara no ambiente. Mas é aquilo que eu falava, os bons acabam sendo penalizados, e quando se fala de fechar novamente o comércio em Cianorte, ser penalizado, de repente, com o fechamento do comércio por conta dos maus e dos irresponsáveis. Para finalizar a minha fala, presidente, eu gostaria de lembrar que a iluminação na entrada da cidade aqui em Cianorte foi toda modificada. E eu gostaria de dar nota 10, se o problema com a iluminação, com a nova iluminação, foi a questão ornamental, é nota 10. Agora, se o problema da entrada da cidade for sobre iluminação, nota 0. Porque a ornamentação ficou muito bonita, mas iluminar não ilumina. Essas lâmpadas que por anos foi estudada para fazer a implantação dela, nós cobrávamos outras vezes, porque muitas daquelas luminárias estavam apagadas. Um estudo está sendo feito para ver qual que é a melhor lâmpada. Chegou essa lâmpada, ela, na ornamentação, é 10. Na eficiência para iluminação, é nota 0. Esse é o meu parecer e de muitos daqueles que trabalham no local. Em questão da segurança com a iluminação pública, ela deixa bastante a desejar. Obrigado, presidente. Vereador Zezão. Bom dia novamente, vereadores, vereadoras e a todos que nos acompanham pelo site da Câmara. Tive a informação com o vereador e presidente Silvio que a Santa Casa de Misericórdia de Cianorte existe 30 respiradores. E pelo que a gente acompanha ali, sempre tem uma pessoa com o sintoma do vírus, uma no máximo 2. Então tem 28 que está ali se preparando, queira Deus que não seja usado essas 28, né? Então, 30. Agora, em questão do hospital de campanha, me parece que são 30 leitos, mas me parece que nesses leitos não tem os respiradores. Então, eu deixo assim a desejar, a pensar que esse hospital de campanha não está tendo tanta finalidade, né? Seria muito bom, muito ótimo que tivesse nesses 30 leitos os respiradores e que ninguém usasse, né? Não importa que gasta 100 mil, 200 mil, poderia pôr os respiradores ali também, se preparar para uma eventual ocasião de generalização desse vírus, né? Não importa que gaste 100, 200, mas que fosse preparado adequado. E esses respiradores futuramente podem ser usados, né? Para sair o Hospital Regional de Cianorte, ou ser doado para outros hospitais. Então, eu creio que
o prefeito, né, ele está fazendo um bom trabalho, eu admito isso, né, em combate ao vírus, mas deveria pensar melhor nesse hospital de campanha. Eu penso assim, a Cianorte foi contemplada com mais de 10 milhões do governo federal, né, para ser investido, o vereador e presidente Silva disse que uma parte investido no coronavírus, mas eu acho que esses 10 milhões seria todo para a questão de saúde, né, seja o combate ao coronavírus, combate à dengue, né, e a outras necessidades, e nós temos 2 hospitais em Cianorte, um está recebendo pouco recurso, está em situação financeira muito difícil, podia olhar para esse hospital aí, enquanto não chega o grande hospital regional de Cianorte. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a presença dos vereadores e vereadoras e declaro encerrada essa sessão.